Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e nós estamos aqui para mais uma leitura do livro Em Busca de Mim. Você está sem tempo? Eu leio para você. Nós estamos aqui na página 58. Nós estamos falando aqui sobre como era difícil para a Viola, quando criança, olhar para aquele pai com amor e ao mesmo tempo com ódio. Porque apesar de ele ter um relacionamento muito conflituoso com a mãe, ele também as protegia dos vizinhos encrenqueiros. Então vamos ver aqui o que ela diz a respeito dessa personalidade do pai que talvez as fizesse ficar confusas. Página 58 diz o seguinte: o confronto do meu pai com os Thompson e o taco foi eficaz. Depois disso, acredite ou não, nós nos tornamos amigos, bons amigos. Havia sorrisos, proteção, risadas. Estávamos todos só descobrindo como amar e nos conectar. Estávamos presos na armadilha do ciclo da violência. Apanhar o tempo todo faz você começar a sentir que está errado. Não que você fez algo errado, mas sim que você é errado. Faz você ficar com muita raiva do seu agressor, aquele de quem você tem medo demais para enfrentar. Então confronta o alvo mais fácil. Com esses você pode, até que seu coração se canse. Ninguém havia, até aquela altura, falado com a gente, perguntado para nós qual eram os nossos sonhos, como estávamos nos sentindo. Dependia de nós descobrir. Existe um abandono emocional que vem com a pobreza e com o fato de ser negro. O peso do trauma geracional e da luta por necessidades básicas não deixa espaço para mais nada. Você apenas acredita que não passa de lixo. Nossa, que forte isso aqui, né? Então, olha só que interessante isso que ela disse aqui. Quando você apanha muito na sua infância, você não consegue entender que você está apanhando por causa de algo que você fez errado, né? Você acredita que você está apanhando porque você é uma pessoa errada. E você consegue linkar aquilo que você fez àquilo que você é. E aí você acredita realmente que você não passa de lixo. E muitas vezes, o único recurso que você tem é sentar e aceitar as agressões. Só que a raiva se instala. Você precisa trazer essa raiva para fora, de alguma forma. Eu não posso bater no meu pai e na minha mãe. Então, quem que eu procuro? Eu procuro outra criança. E aí eu faço com a outra criança aquilo que eu gostaria de fazer com o meu pai, com a minha mãe. Aqui nesse caso a gente está falando sobre violência física, mas a gente pode estar falando sobre qualquer outro tipo de comportamento que não justifica, mas explica muitas vezes o bullying, a violência de crianças contra outras crianças, adolescentes em período escolar, enfim. É algo que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção e que pode ter acontecido com você. Você, talvez até hoje, se sinta incapaz, se sinta burro, se sinta não amado, não sei. Qualquer tipo de sentimento de autopercepção negativa que talvez você tenha, talvez tenha começado lá na sua infância, onde nas correções em que você recebia, você sentia que você estava sendo corrigido não pelo que você tinha feito, mas por quem você era, ok? Vamos continuar aqui a leitura. Muitos anos mais tarde, minha mãe viu Lisa, a mais malvada dos malvados, e ela se desculpou. Lisa disse: Senhora Davis, sinto muito por meu comportamento naquela época, mas eu só estava com saudade da minha mãe. Eles tinham me tirado dela. Elas pegaram todas nós e fraudavam os benefícios governamentais. É por isso que tínhamos duas casas. Todas aquelas garotas não eram minhas irmãs, e os garotos não eram meus irmãos. Além disso, aquelas mulheres estavam abusando de nós, física e sexualmente. Elas até acusaram a senhora de queimar o braço do John. A gente sabia que era mentira. Sinto muito, senhora Davis. Percebeu, gente? Aquelas meninas eram praticamente raptadas de suas casas para poder receber os cuidadores receberem benefícios, né? Porque uma casa com muitos filhos vai receber benefícios do governo. Então,
e ainda abusavam fisicamente e sexualmente aquelas crianças externavam para fora sua raiva nos filhos da senhora Davis, né? É complicado. Então, vieram James, Bob e Frank. Eles eram meus melhores amigos e vizinhos. Tinham pais que os chamavam para as refeições na hora do almoço e do jantar. O pai deles, Tommy, até construiu um pequeno espaço para eles brincarem atrás da casa. Eram garotos desordeiros, mas gentis, engraçados, e eu sentia, bem, que tinha algum poder sobre eles. Eles me ouviam. Eu tinha 9 ou 10 anos na época, mas era a vidente sábia, que levava informações dos meus irmãos e irmãs mais velhos. Tommy era um homem de pavio curto. A mãe dos meninos tinha paralisia cerebral e o pai abusava dela constantemente. A princípio, eu não sabia, porque estava ocupada demais admirando o fato de eles terem comida e hora para jantar, além de um apartamento bom. Além disso, eu já estava ocupada demais tentando amenizar os desvios de caráter das pessoas em geral. Havia apenas um entendimento básico de que eles e as outras pessoas eram melhores do que eu. Eles eram vítimas de condições miseráveis e precisavam de amor e cura. Eu, por outro lado, havia nascido má. Todo mundo sabia que Tommy abusava da esposa. A pior parte é que minhas irmãs e eu o víamos sair do apartamento por volta das 9 da noite para ficar com a vizinha ao lado, a Rhonda. Víamos porque sempre demorávamos mais alguns minutos para voltar para casa e começamos a xeretar como Sherlock Holmes. Todas queríamos ser detetivas e voilá, descobrimos o segredo mais bem guardado de todos. Tommy e Rhonda se sentavam na escadaria que levava ao apartamento dela, davam as mãos e se beijavam. Nós observávamos escondidos e então, numa hora oportuna, pulávamos e gritávamos: "Traidor!" Isso irritava muito. Tommy nos perseguia. Nós também tínhamos o melhor animal de estimação do mundo naquela época, nosso cachorro Collie. Era um collie. Meu pai o pegou no hipódromo. Era um cachorro treinado, muito inteligente e nos amava muito. Era tão leal que minha mãe o levou à prefeitura com ela um dia. Ela terminou o que tinha para fazer, mas saiu pela porta dos fundos em vez da porta da frente, por onde entrara. Ficou chamando Collie e se perguntou onde ele estava. Collie desaparecera. Ela ficou em pânico. Então procuramos pela cidade toda. Nós o encontramos horas depois, na porta da frente da prefeitura, por onde minha mãe entrara. Ele estava uivando e ainda esperando por ela. Ah, gente, não tem como não falar, né? Um cachorrinho é a alegria de uma família e muitas vezes tampa buracos e vazios que a gente nem imagina, né? E aí isso é perigosíssimo, porque os nossos dogs, né, os nossos pets, eles estão ali o tempo todo nos observando, né? Eles estão o tempo todo nos observando. Se você vai no banheiro, eles vão no banheiro junto com você. Se você vai para a cozinha, eles vão para a cozinha junto com você. Se você faz menção de que você vai sair de casa, eles querem ir junto com você. E estando o tempo todo com você, eles estão observando tudo que você faz. Então, quando eles começam a perceber que você não está bem, que você está talvez deprimido, depressivo ou até doente, ele percebe isso e ele vai dar um jeito de tentar salvar você daquilo. Muitas vezes ficando doentes também, porque assim você se distrai daquilo que você está sentindo para cuidar deles. Pois é. Constelação de pets, você já ouviu falar? Ah, existe, viu? Existe, porque realmente a gente vê muitas das vezes essas dinâmicas acontecerem. Um dia tive a incrível ideia de irmos ver o fantasma de uma garota que morrera na Cogwell Tower. A torre ficava no Jenkins Park, nosso parque favorito depois que o Washington Street Park fechara. Durante o verão, participávamos de competições recreativas. À noite, a torre era muito sinistra. Parecia uma torre de terror. Ouvi uma história bem estranha sobre uma garota que cometera suicídio ali. Ela havia se transformado em um espírito atormentado, cujo único propósito era perambular pela torre sinistramente. Contei a história a Bob, James e Frank. Como sempre, tive a atenção deles, que se mostraram tão fascinados quanto eu. Naquela noite, falei que os ajudaria a sair escondidos do apartamento e iríamos ao parque. Bem, assim que anoiteceu, perto de 8
9h30 da noite, mais ou menos, fui até o apartamento do primeiro andar e bati na janela do quarto deles. Devagar, ajudei todos a sair. Estávamos animados, mas assustados e abatidos. Vamos ver um fantasma, mas assim que a virmos, temos que correr, instruí minha equipe. Começamos a caminhar para o parque. James, o mais novo, estava completamente exausto e dava para ver que tudo o que eles queriam era voltar para casa. Aquilo era demais para a gente. Bob, James, Frank, gritou uma voz retumbante atrás de nós. Era o pai deles. Ele vinha correndo com um cinto na mão e logo estava batendo nos meninos. Que diabos vocês pensam que estão fazendo? Volta para casa! O que você está fazendo com os meus filhos? O último grito dele foi para mim. Eles quiseram vir, falei. Você não pode mais brincar com eles. Arrume outros amigos. Eles foram embora, os garotos gemendo e chorando. Eu me senti uma e um pouco de inveja pelo pai deles ter vindo correndo, segurando um cinto para encontrá-los. Ninguém veio correndo me procurar. No dia seguinte, Tommy, lívido, foi até o meu pai e contou a ele o que tinha acontecido. Ele ficou com raiva. Ela é uma má influência para os meus filhos. Não quero ela perto deles, gritava. Meu pai ficou dizendo que era um engano, mas Tommy começou a direcionar a raiva ao meu pai por não me controlar. Tommy estava a centímetros dele. Percebi que aqueles homens tinham problemas similares para lidar com a raiva. Por fim, meu pai o agarrou pelo pescoço. Seu branco, nunca mais venha dizer na minha cara que meus filhos são má influência. Sei o que você faz com a sua esposa e seus filhos são tão ruins quanto você. Meu pai estava enforcando Tommy. Então o empurrou e mandou que ele nunca mais aparecesse em nossa casa. Tommy se afastou, arfando, aterrorizado e humilhado. No dia seguinte, Coley ficou muito doente. O que eu falei, né? Ele parou de comer e beber água. Tinha espuma em volta da boca e pus nos olhos. Nossos amigos, os Wagner, moravam mais adiante em nossa rua, e o pai deles era o que se chamava de Homem da Carrocinha. Trabalhava em um abrigo de animais. Ele foi à nossa casa e constatou que Coley ingerira veneno de rato. Não havia nada que pudéssemos fazer além de sacrificá-lo. Ele estava com muita dor e fora de si. Meu Deus, que dó. Da última vez que o vimos, todos nos despedimos. Coley estava na cozinha, balançando o rabo. Ele nos amava muito. Abracei minha mãe descontroladamente. Estávamos arrasados. A perda de um animal de estimação é difícil, mas é especialmente duro quando eles servem ao propósito maior de preencher uma lacuna de lealdade e amor. Tommy havia envenenado o cachorro. Ou pelo menos era disso que meu pai suspeitava. Ele disse que havia visto Tommy no quintal. Central Falls era o meu lar, mas também um campo minado. Era uma cidadezinha onde estávamos sempre tentando desviar de pequenos e grandes explosões que podiam nos abater, enquanto fazíamos o possível para ocupar um espaço e ser alguém. Era uma zona de guerra emocional, tornada ainda pior por causa da zona de guerra domiciliar. Eu não sabia o que eram limites. Estava sempre fazendo coisas ruins para ser notada, exercendo qualquer expressão de poder e autoridade que tivesse para me sentir viva. Queria arrancar qualquer alegria e risos que conseguisse das pessoas. Mas o pior era que no meu íntimo havia um demônio, enquanto outra parte de mim lutava contra o meu eu vivo. O demônio sussurrava: "Você não é boa." Mas a outra parte, a lutadora, a sobrevivente, gritava de novo em sonoro: "Basta." Pois é, esse último trecho aqui desse capítulo mostra, né, o quanto que uma criança ela é capaz de fazer muita coisa para conseguir a atenção, né? Como ela mesma disse aqui, ela estava o tempo todo fazendo coisas para se sentir notada, nem que essas coisas fossem coisas ruins. Percebeu no momento em que ela falou assim, o pai dos garotos veio correndo atrás deles com o cinto na mão. Eu fiquei com dó deles, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, por que ninguém também veio atrás de mim? Então, assim, a pessoa começa a desejar até mesmo coisas ruins, desde que essas coisas ruins a fizesse ser notada. A exclusão tão fortemente entrincheirada dentro dela por conta da relação que tinha com os pais, da relação que tinha com os vizinhos, da relação que tinha com os colegas da escola, do fato de eles serem pretos, enfim, tudo isso dentro dela
esmagando o coração dela, fazendo com que ela não se sentisse pertencente a nenhum dos sistemas que ela convivia. E ela precisando lutar contra esse sentimento de eu realmente sou a pior pessoa do mundo ou não, eu sou uma pessoa boa. Não é fácil, né? Você já viveu algo parecido com isso? Não se sentir pertencente a lugar nenhum? A se sentir como um peixe fora d'água onde quer que você vá? Talvez não tanto quanto o que nós estamos lendo aqui, porque a história da Viola realmente é uma história pesada. O que essa garotinha aqui viveu é algo que é impressionante, né? A gente pensar realmente no, na mulher que ela se tornou diante de tudo aquilo que ela viveu. Realmente é uma história a ser lida e ser estudada para a gente perceber que a gente não pode se tornar refém dos nossos traumas. Mas você viveu algo parecido com isso? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. Eu vou gostar bastante de ler. Se você está curtindo essa leitura comentada, compartilha com outras pessoas para que outras pessoas venham ler. Quem sabe você pode até comentar com elas sobre essa leitura também, tá bom? Se você gostou, dá um curtir para mim. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.